Armazenamento de alimentos é uma daquelas tarefas que parecem fáceis, mas quando a gente coloca a mão na massa, até quem já tem intimidade com a cozinha fica cheio de dúvidas. No caso dos hortifrutis, existem muitas formas de conservação. Algumas delas são não misturar produtos novos com outros que já começamos a usar, que já estão na geladeira, colocar frutas e verduras sempre em locais limpos, enfim, tem muitas dicas, mas quem está com a gente ao vivo aqui no Notícias do Bem para falar sobre esse assunto é a nutricionista Giovana Salles. Giovana, seja bem-vinda ao Notícias do Bem, muito bom contar com a sua participação conosco aqui. Bom dia, querido, tudo bem? Tudo bem. Então, quando a gente fala de conservação de hortifrutis, a gente teve uma notícia importante, né, nesses últimos dias. Foi a notícia de que uma portaria do Ministério da Agricultura desobriga agora os produtores de colocarem data de validade nos produtos, né, nos produtos hortifruti, nas embalagens dos produtos hortifruti. Isso faz com que a gente tenha que ter muito mais atenção quando a gente vai comprar, mas também quando a gente vai conservar esses produtos em casa, não é verdade? Isso mesmo. Para a gente ter um alimento de qualidade em casa, para o alimento ele ficar conservado, bonitinho, o processo começa muito antes, quando a gente ainda está ali no mercado. Então, não é só chegar em casa e guardar o alimento. Existe um processo antes que começa ali no mercado. O primeiro passo para a gente conseguir um alimento bom é fazer o planejamento. Então, isso serve para quem vai fazer compra em mercado, faz compra por delivery mesmo. O primeiro passo é o planejamento, então é fazer compras Acho que a gente está tendo um probleminha de conexão com a Giovana. Parece que seu áudio está cortando, Giovana. Você estava falando que a gente tem que ter... Cortou mais ou menos quando você falou que a gente tem que ter cuidados quando a gente vai comprar no mercado presencialmente, mas quando vai pedir por delivery, né? Isso, vou continuar, tá bom? Por favor. Então, vamos lá. A gente tem que ter todo esse planejamento independente do lugar que a gente for fazer a compra, seja no mercado, seja na... Então, o primeiro passo é a gente criar uma lista de compras. Nessa lista a gente tem que definir. Então, quanto tempo a gente quer que aquela compra dure? Então, uma semana, um mês, 15 dias? E também qual será o cardápio do mês, então, do tempo estipulado. Então, eu vou querer o quê? Comer carne vermelha 3 vezes na semana, ovo uma vez, carne branca 2. Esse é o primeiro passo. Depois que você cria essa lista é interessante, porque, por exemplo, se você come fruta 2 vezes ao dia, se você quer que a sua compra dure uma semana, 7 no caso, você vai precisar comprar só 14 frutas, se você morar sozinho, pensando assim. Então, o primeiro passo é o planejamento, porque a gente vai evitar que os alimentos, eles estraguem, deteriorizem na sua casa. O segundo passo é a gente comprar os alimentos da época. Então, os alimentos da safra. Porque esses produtos, além de eles serem mais baratos, o custo deles vai ser bem menor, eles também vão ter uma melhor qualidade. Então, eles vão estar mais bonitos, mais vivos, o sabor, eles vão estar mais docinhos. Então, vai estar bem mais gostoso de consumir também. A terceira dica para a gente fazer a compra é alternar entre os produtos de média, de baixa e de alta durabilidade. Então, por exemplo, a batata, alimento de alta durabilidade. Então, e aí, um produto de média durabilidade, a gente tem a cenoura, tem o pepino. E de baixa durabilidade, a gente tem o morango, por exemplo. E a gente tem o alface. Não faz sentido na compra você comprar só alface, por exemplo, ou então só morango. O ideal é que a gente alterne entre esses grupos alimentos que tenham alta média durabilidade e alimentos que tenham baixa durabilidade. Então, um bom jeito de você comprar é, por exemplo, a batata, o pepino e o alface, por exemplo. Então, você sabe que o alface você vai comer ali no início da semana e a batata, o alface você come no início da semana e a batata você deixa mais pro final da semana, que sabe que ela não vai estragar tão rápido. A quarta dica, falando ali ainda do supermercado, é em relação ao transporte. Isso é uma dica que todo mundo já sabe, acho que todo mundo já usa. Os alimentos mais sensíveis a gente deixa na parte de baixo. Desculpa, os alimentos menos sensíveis a gente deixa na parte de baixo da sacola, da caixa. Os alimentos mais sensíveis a gente deixa ali na parte de cima. Porque, então, voltando aqui pro da batata e do alface. A batata fica embaixo e o alface fica em cima.
Porque quando esse alface chegar na sua casa, ele não vai estar murcho, ele não vai estar deteriorado, ele não vai estar estragado, então você consegue armazenar ele por um tempo maior. E a quinta dica é consumir produtos locais. Além de incentivar a cultura local, a economia local, você também tem um produto ali que passou por menos tempo de transporte de um lugar para o outro. Então, ele automaticamente vai chegar com uma qualidade melhor na sua casa. E aí, agora que a gente já sabe a parte de como escolher um alimento no supermercado, essas diquinhas rápidas, práticas, a gente vai falar um pouco agora como realmente armazenar. Então, chegou, você já fez a sua compra, chegou, higienizou ele do jeito certinho, com hipoclorito de sódio, então com a água sanitária sem alvejante. Esse é o momento de armazenar. No armazenamento, a gente costuma pensar que vai tudo para... Mas não é bem assim. Uma regrinha bem rápida, bem fácil é pensar o que fica fora da geladeira. Então, fora da geladeira, a gente deixa o abacate, a banana, a manga e o melão. Na fruta, então, são essas as frutas que vão ficar. E também temos alguns legumes, verduras e hortaliças que ficam também do lado de fora, que é o alho, a cebola e a batata. Esses alimentos, eles ficam fora da geladeira. O resto pode colocar dentro da geladeira. Então, por exemplo, o alface dentro da geladeira, o pepino dentro da geladeira, o tomate também dentro da geladeira. Tudo que não for banana, abacate, manga, melão, cebola, alho e batata pode da geladeira. E aqui a gente tem uma outra questão muito legal, porque tem alguns alimentos que eles liberam etileno. Alguns alimentos liberam etileno e outros não liberam etileno. O etileno é um gás natural produzido pelo próprio alimento, que ele vai ajudar no daquele alimento. Então, por exemplo, a banana, ela libera etileno. Por isso que a banana, ela amadurece na nossa casa. Se você compra uma banana verde, ela vai amadurecer na nossa casa, por causa do etileno que ela libera. Então, outra dica bem legal, isso para produtos que ficam, para alimentos que ficam tanto fora quanto dentro da geladeira, que são alimentos que produzem etileno, devem ficar longe de alimentos que não produzem etileno, porque senão... eu vou listar aqui os alimentos que liberam etileno para vocês terem uma noção. É a banana, o tomate, o mamão, a maçã, o abacate, a manga e a pera. Eles produzem o etileno, o gás que vai ajudar a amadurecer o alimento. Os produtos que liberam etileno são folhosas, brócolis e pepino. Dentro da geladeira ou fora da geladeira, o ideal é não misturar esses alimentos de fora. Não é interessante colocar com a batata, por exemplo. Porque sabe quando a batata começa a criar aqueles brotos em cima dela? Isso não é legal que aconteça. Então é sempre bom deixar distante a batata da banana. E dentro da geladeira também, ele libera etileno. O alface não libera. Então o legal mesmo é colocar o tomate em outra gaveta separada, para não ter essa contaminação, digamos assim, do etileno e fazer o alimento estragar, deteriorar mais rápido. Entendi. Tem alguma pergunta? Pois é, você emendou aí, falou já matou umas 3 ou 4 perguntas minhas aí, mas tudo bem. Explica pra gente o seguinte, vale a pena, tem muita gente que tem esse hábito, né, de deixar pré-cortados os legumes, ou a compra até, inclusive no supermercado, ou onde faz a sua compra normalmente de hortifruti, já compra os legumes porcionados, cortadinhos e às vezes congela. É possível congelar esses alimentos hortifruti? Eles podem ser congelados por quanto tempo? Congelar, sim. É uma ótima. Quando a gente congela, a gente mantém o alimento ali por mais tempo, acaba economizando dinheiro, porque você não vai perder o alimento. O tempo de congelamento vai variar. Então, por exemplo, uma berinjela, você pode manter até por 8 meses congelado. Outros produtos você consegue manter um pouquinho menos, por 3 meses, 4 meses. Então, depende muito do alimento. Uma média aí são 4 meses. É sempre interessante também a gente fazer a técnica de branqueamento quando a gente vai congelar alguns hortifrutis. Quer dizer, são dicas importantes que precisam ser colocadas em prática. Onde é que a gente erra mais quando a gente vai guardar
hortifrutis em casa, qual é o erro mais comum que a gente comete, Giovana? O erro que o erro mais comum é esse que eu falei aqui de não saber o que vai na geladeira. Então, porque tem muita gente que, por exemplo, guarda tudo na geladeira. Então, batata na geladeira, tomate fora da geladeira, e não são todos os alimentos que precisam ir. Acho que esse é um dos erros mais comuns. Fica dentro. De novo, a gente está com um probleminha de conexão, Giovana. A internet hoje não está ajudando muita gente, não. Mas, então, vamos voltar nessa questão dos erros mais comuns, né? Quando a gente, na verdade, guarda na geladeira aquilo que não precisa ser guardado, seria isso? Isso mesmo. Esse eu acredito que seja um dos erros mais comuns. A gente não sabe separar o que precisa ir na geladeira e o que não precisa, e também acaba misturando os produtos que liberam etileno e os produtos que não liberam etileno. E aí acaba que estraga mais rápido os alimentos. Que, talvez se a gente armazenasse do jeito certo, poderia permanecer bom para consumo um pouquinho mais de tempo. Entendi. E quando a gente chega com esses alimentos da rua, a gente tem imediatamente que higienizá-los para guardar, ou a gente pode guardar e deixar para higienizar quando a gente for usar, por exemplo? Olha, o ideal mesmo é que higienize assim que chega em casa, porque aí não vai trazer contaminação de fora, até mesmo porque muitas folhas, por exemplo, elas vêm com resquícios de terra ainda, pode ter alguma larvinha ali no meio. Então, o ideal é que a gente chegue em casa e já higienize certinho o alimento e aí guarde na geladeira. Tá, e aí então, essa é uma prática também que não é muito comum, né? A gente pode dizer, principalmente quando a gente compra os alimentos já embalados, né? Quando a gente compra alimento embalado normalmente, a gente deixa para fazer a higienização na hora que vai cozinhar mesmo, né? A maioria das pessoas pelo menos faz isso, né? Isso. Tem alguns legumes, verduras, que vêm em saquinho que já estão higienizados. Eu não sei se foi essa a sua pergunta. Mas os que já vieram higienizados, a gente não precisa passar pelo processo, é só guardar realmente. Mas aqueles que vêm, por exemplo, caqui é muito comum, que vem naquela bandejinha de isopor. Aí sim é legal a gente tirar da bandejinha, higienizar e depois. E aí, assim, existe uma regra, Giovana, de tempo em que os alimentos podem ser utilizados, ou é uma questão mais visual mesmo? É a gente olhar para o alimento, para o hortifruti, e ver que ele está com um probleminha. E aí tem uma outra questão. Por exemplo, um pedacinho do tomate ali não está muito bom. Um pedacinho do tomate ali ficou ruim. Eu tenho que jogar o tomate inteiro fora? Posso cortar e utilizar o resto ou não? Qual é a orientação? Tá, vamos lá. Os alimentos em casa é muito visual. A gente realmente consegue olhar e ver se ele ainda está próprio para consumo, se não está. Então, a questão visual é muito importante. A gente cheirar, a gente tocar no alimento. Pela visão, a gente já consegue matar metade da charada. Alimentos que já estão com bolor, que já estão estragados, não é interessante comer. Então, assim, você pegou um tomate, ele tá ali com um pedacinho de bolor. Não é interessante cortar aquela parte e comer o restante. Porque às vezes a gente não sabe, já tá com indícios de contaminação no restante do alimento, e só que ainda não tá visível a olho nu. Então, nesses casos, é importante jogar o alimento fora. Mas, se o alimento tiver só com um machucadinho, que você sabe que, nossa, vai porque bateu, porque não está realmente contaminado, podre, por exemplo, aí sim, a gente pode tirar aquela parte que está deteriorada e comer o restante. Entendi, tem que ter muita atenção com tudo isso, porque assim, a contaminação por meio dos hortifrutis pode ser grave, né? Pode gerar consequências graves para a nossa saúde, não é verdade? Sim, as intoxicações alimentares estão aí, então o máximo que puder evitar que seja com resquícios de próprio para consumo, a higienização correta também dentro de casa é importante. Tá certo, Giovana, queria que você deixasse seus contatos pra gente, quem quiser conhecer mais a respeito do seu trabalho, quem quiser seguir você nas redes sociais. Eu imagino que nas suas redes sociais você deva dar muitas dicas também, né? Tá na moda, né? Essa coisa das redes sociais cheias de dicas. Como é que a gente segue você?
Então tem o meu Instagram, que é @nutrigisales. Eu até deixei um material lá na bio que eu usei para poder estudar um pouquinho sobre isso. Tem lá na bio do meu Insta, tem todas as informações certinhas, quais alimentos coloca na geladeira, quais alimentos não coloca, quais alimentos liberam etileno, quais não liberam. Então, para quem quiser dar uma olhada, eu vou deixar lá por 24 horas na Insta do meu bio, que é @nutrigisales. Lá tem todos os restantes, tem todos os outros contatos, que tem e-mail, tem Instagram, tudo você consegue achar por lá. Muito bacana. Tá aí na tela, então, @nutrigesales, né? Para você seguir a Giovana. Giovana, obrigado pela sua participação, pelos esclarecimentos. Bom fim de semana. Hoje é quinta-feira, né? Já dá para dar bom fim de semana, né? A gente já tá em clima de sextou aqui. Bom fim de semana para você. Quase sextou. Tchau, tchau.